Olá e bem-vindo! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas perguntas que, olha, assustam e fascinam a humanidade desde sempre. O que acontece exatamente quando a gente morre? E mais ainda, o que se passa naquele intervalo, sabe? Entre a morte e a ressurreição final. Pois é, as respostas que a gente ouve por aí são muitas, né? E quase sempre uma contradiz a outra. Exatamente. E para guiar a gente nessa exploração, temos em mãos um material bem denso, uma análise profunda feita pelo professor, escritor e psicanalista Léo Salles, um material exclusivo para o canal Terceiro Observador. A nossa missão aqui vai ser destrinchar esse raciocínio dele passo a passo. E o que é interessante é o ponto de partida. Ele não começa com a pergunta o que acontece depois da morte. Antes disso, o material nos força a responder outra coisa. O que é o ser humano? O que somos nós aqui enquanto vivos? Isso eu achei fascinante logo de cara, porque se a gente erra nessa definição inicial, todo o resto vira especulação, né? Vira um castelo de cartas. É por isso que essa análise nos leva por um caminho que passa pela antropologia bíblica, um pouco de filosofia, teologia, tudo para tentar montar uma visão que faça sentido, que seja coesa. Ok, então vamos lá. Vamos começar pelo começo. Literalmente, pela criação do ser humano. A base de tudo, segundo a análise, está lá em Gênesis capítulo 2. A fórmula é bem específica, né? Diz que Deus forma o homem do pó da terra. Certo. E sopra nele o sopro de vida. E o resultado dessa união, o texto diz, é que o homem se tornou alma vivente. Em hebraico, Nefesh Shayah. Espera aí. Aqui tem um detalhe que muda tudo. O texto não diz que o homem recebeu uma alma, como se fosse algo que a gente ganha, tipo uma peça de roupa. Diz que ele se tornou uma alma vivente. Exatamente. A implicação disso é gigantesca. É como se a gente não tivesse um corpo e uma alma, mas que nós somos essa fusão. É por aí? Exatamente por aí. Essa pequena diferença na linguagem desmonta duas ideias muito, muito comuns, que a gente herdou, na verdade, da filosofia grega. A ideia de que o corpo é uma prisão. Essa é a primeira. A de que o corpo é uma casca, uma prisão, algo ruim do qual a gente precisa se livrar. E a segunda é a de que a alma é uma entidade completa sozinha, que só está de passagem pelo corpo. O famoso fantasma na máquina. Perfeito, o fantasma na máquina. E a antropologia bíblica que o material apresenta diz, não, o ser humano é uma unidade psicossomática. Psico de alma, soma de corpo. Somos uma coisa só, não existe humanidade completa sem corpo. Aqui o negócio fica interessante de verdade, porque se somos essa unidade, a morte não pode ser uma libertação como tanta gente pensa. Ela vira o quê, então? Uma tragédia. Uma ruptura. É a palavra que o material usa. Uma desintegração violenta dessa unidade que foi planejada para ser inteira. Tem até uma passagem em Eclesiastes que diz que na morte o pó volta à terra e o espírito a Deus. Mas isso é apresentado como uma separação, sabe? Não como uma festa. Isso explica uma coisa que sempre me pareceu meio estranha. Se a alma vai para um lugar perfeito logo que a gente morre, por que o cristianismo primitivo insistia tanto na ideia da ressurreição dos mortos? Você tocou no coração do argumento. A análise do Léo Salles, apoiada em teólogos como Oscar Cullmann, mostra exatamente isso. A grande esperança não era a imortalidade da alma, era a ressurreição do corpo. Faz todo sentido. Se a alma sozinha, desencarnada, já estivesse no estado perfeito, para que ressuscitar? Seria um retrocesso, né? Seria voltar para a prisão que ela acabou de abandonar, não faria sentido. Exato. A necessidade da ressurreição é a maior prova de que qualquer estado sem corpo é, por definição, incompleto. É provisório. É uma suspensão da vida, não a plenitude dela. Entendi. A morte é uma ruptura. Mas isso levanta outra questão, mais filosófica, eu diria. Se o corpo, e principalmente o cérebro, se decompõem, como é que qualquer coisa nossa pode continuar a existir? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E aqui a análise sai um pouco do texto bíblico e entra num argumento mais filosófico para justificar a sobrevivência da alma. O foco é na natureza do nosso pensamento. Como assim, do pensamento? Pensa no que a nossa mente faz. A gente pensa em coisas abstratas, tipo justiça, amor, beleza.
A gente tem autoconsciência. Eu sei que eu sou eu e você sabe que você é você. O argumento é que nenhuma dessas atividades é material. Certo, são imateriais. Um pensamento não tem peso, não tem cor, não ocupa espaço. Você não põe o conceito de justiça num microscópio. Mas um cético diria que tudo isso é só química e eletricidade no cérebro. A neurociência hoje mostra isso, né? Se você danifica uma parte do cérebro, a personalidade muda, a memória se vai. Isso não prova que o cérebro é tudo? Essa é a objeção mais forte e o material encara ela de frente. A resposta que a análise propõe é que o cérebro é a condição instrumental, mas não a causa suficiente do pensamento. Condição instrumental. A melhor analogia é a de um pianista e seu piano. O cérebro é o piano. Se você quebra uma tecla, a música sai errada. Se destruir o piano, a música para. Mas nada disso prova que o pianista deixou de existir ou que o pianista era o piano. A boa analogia, o pianista é a causa, o piano é só a ferramenta. Exatamente. O pianista é a alma, o princípio inteligente. O cérebro é o instrumento que ele usa para se expressar no mundo físico. E a lógica é: o que é material e feito de partes, como o piano, se decompõe. Mas o pianista, o princípio imaterial, não se decompõe da mesma forma. Por isso a alma subsiste, ela continua. Ok, o argumento faz sentido. Então a alma sobrevive, o pianista continua a existir sem o piano. Mas como? O que ele faz? Fica dormindo, inconsciente, esperando o fim dos tempos? É uma ideia bem comum, essa do sono da alma. Pois é, mas essa ideia é diretamente contestada no material. A análise argumenta que a alma mantém a identidade pessoal e a autoconsciência. E o texto que usam para isso é forte. É a promessa de Jesus ao ladrão na cruz. Ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. A palavra hoje é a chave, né? É a chave. Hoje implica continuidade imediata. Não é depois de um longo sono ou daqui a alguns séculos. É uma experiência consciente que começa agora. Certo, então não é um sono, é um estado consciente. Mas consciente de quê? Sem corpo a gente não tem olhos, não tem ouvidos. Como é essa existência? É aqui que entra um conceito que parece complicado, mas que ajuda muito. A alma entra numa condição que é real e consciente, mas ontologicamente incompleta. Ontologicamente incompleta é um termo denso. O que isso quer dizer na prática? Para a pessoa que morreu, como ela se sente? Vamos voltar para o nosso pianista. Imagine esse grande pianista que perdeu o piano. Ele ainda é um pianista, certo? Ele tem todas as memórias, toda a musicalidade, a identidade dele está intacta. Ele pode ouvir sinfonias inteiras na mente. Mas não pode tocar. Exato. Ele não pode se expressar plenamente. A alma, sem o corpo, estaria nesse estado, consciente com a sua identidade, mas sem os instrumentos para interagir com o mundo da forma para a qual foi criada. É a existência de uma pessoa, mas sem a sua integridade. E a nossa situação moral, espiritual, fica tudo em espera num tipo de limbo? Não. O materialista defende o que se chama de juízo particular, ou imediato. Assim que a morte acontece, a pessoa já começa a experimentar uma condição de comunhão ou de afastamento de Deus. É um reflexo direto da vida que ela levou. Então não tem uma sala de espera, não tenha. É como se a trajetória da vida definisse um rumo e na morte a gente imediatamente sente para onde esse rumo estava nos levando. Existe uma tensão aí. A pessoa já tem sua condição definida, mas ainda não chegou na plenitude da ressurreição. Essa ideia de um estado incompleto, de ser um pianista sem piano, me leva à pergunta óbvia. Qual é a solução final que essa teologia propõe? Como se resolve isso? A solução final, a consumação de tudo, é a ressurreição do corpo. É o momento em que o pianista ganha um piano novo. Não o antigo, quebrado, mas um instrumento perfeito, glorificado. E aqui a análise foca muito no que o apóstolo Paulo escreve em Coríntios 15. E ele deixa claro que não é só uma reanimação do corpo que morreu, certo? Não estamos falando de um zumbi. Definitivamente não.
Voltar para o corpo antigo seria só voltar a morrer de novo, né? Seria inútil. Paulo usa um termo específico, soma pneumatikon, que a gente traduz como corpo espiritual. Corpo espiritual é outra expressão que gera uma confusão danada. A gente ouve e já pensa num fantasma, em algo que não é físico. Pois é, mas não é isso. O material enfatiza que espiritual aqui não significa imaterial. Significa um corpo plenamente governado pelo Espírito de Deus. A salvação não é fugir da matéria, é a redenção da matéria. Gostei disso. Pensa no seu celular. O corpo que a gente tem agora é um celular com sistema operacional cheio de bugs, bateria viciada. O corpo ressuscitado seria o mesmo aparelho em identidade, mas com um sistema perfeito, bateria infinita. É o upgrade definitivo. É uma ótima analogia. E como Paulo descreve essa transformação? Ele usa a imagem da semente da planta. Você planta uma sementinha feia, seca. O que nasce dela é algo totalmente diferente. Uma planta gloriosa, mas que carrega a identidade daquela semente. Há continuidade, mas também uma transformação radical. O corpo que morre é a semente, o que ressuscita é a planta. É o ato que finalmente restaura a unidade psicossomática e derrota a morte, que Paulo chama de a última inimiga. Para fechar todo esse raciocínio, a análise dos Léo Salles volta para um símbolo muito forte que está no começo e no fim da Bíblia. A árvore da vida. Isso, ela amarra tudo. Em Gênesis, a árvore da vida simbolizava que a imortalidade não era algo nosso por natureza, mas um dom sustentado por Deus. Era um sinal dessa comunhão. Então a fruta não era mágica. Não no sentido de uma poção. O material descreve como um sinal sacramental. Pensa numa aliança de casamento. O anel não é o casamento, mas ele é o sinal físico daquela união. Comer da árvore era o ato que significava essa dependência de Deus para viver. E a árvore reaparece no final, em Apocalipse. Exatamente. No centro da nova criação, acessível a todos. E a lógica fecha perfeitamente. Se a árvore da vida simboliza a vida integral... Sim, faz todo sentido ela não aparecer no estado intermediário. Exato. Porque o estado intermediário é incompleto por definição. A pessoa está sem o corpo, não existe vida integral para ser sustentada ali. Perfeito. A árvore da vida pertence ao horizonte da ressurreição, não ao intervalo. E a volta dela no final não é um retorno ao Éden, mas a consumação. O que era um potencial que podia ser perdido se torna uma plenitude garantida. Uau! Então, resumindo, o que a gente percorreu aqui foi um caminho que redefine a morte. Ela deixa de ser um fim ou uma libertação e se torna uma ruptura, que é temporária. Exato. É uma jornada em etapas. A criação de um ser integral, a desintegração na morte, a subsistência de uma consciência pessoal, mas incompleta, e a esperança final na restauração completa dessa unidade. A conclusão principal, então, é que a forma como a gente entende o que somos agora determina tudo o que a gente pode esperar para depois. Se fomos criados como um todo, o destino tem que ser a salvação do todo. Precisamente. A redenção da pessoa inteira, não só de uma parte. Nessa visão, a morte não tem a palavra final. A ressurreição é que tem. E isso deixa a gente com um pensamento para refletir. O material argumenta que a morte não aperta um botão de pausa. Ela inaugura uma condição consciente que é um reflexo direto da vida que a gente levou. Se isso for verdade... Isso levanta uma questão importante e talvez um pouco desconfortável. Se a nossa consciência e a nossa identidade moral continuam sem interrupção, de que maneira essa percepção transforma o peso ético das nossas escolhas diárias, aqui e agora?